Oi, pessoal. Só retomando aquela questão que ontem a gente falava sobre o trinômio quadrado perfeito, tá? Lá na questão número 4, lembram que vocês estavam comentando e não conseguiam, né? Que eu comentei com vocês que a gente, depois de um tempo, entra no automático e não recorda de onde vem algumas informações, tá? Então, quando a Fabiola estava tentando explicar para vocês a questão de onde vinha aquele terceiro elemento que faltava lá na questão número 4, e que eu comentei que aquilo era a origem de um trinômio quadrado perfeito, tá? Vou só retomar com vocês, tá? Depois eu vi que alguém comentou no chat que isso era de matemática básica. Sim, realmente isso era da matemática básica. Então, assim, é só para retomar com vocês. O trinômio quadrado perfeito, pessoal, é uma forma de representação da forma que eu posso sair de uma expressão a mais b ao quadrado e chegar, tá, a esta representação, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Isso aqui sempre vai ser verdadeiro, tá? E daí aqui eu tenho a demonstração, porque a gente sempre sai, né, de uma expressão quando a gente tem duas variáveis. Lembram que a gente sempre fala quando, digamos, eu tenho a mais 3, 2x mais 1, tá? Sempre que a gente tiver essa representação e elevado ao quadrado, o que este quadrado aqui quer nos dizer? O quadrado quer nos dizer que eu vou ter que abrir esta expressão em duas, né? Lembram que o quadrado, o expoente quer dizer o número de vezes que eu tenho que multiplicar a minha base por ela mesma, tá? Então, quem nesse caso é a minha base? A mais b, e ela está sendo multiplicada por ela mesma, tá? Eu acabei abrindo a expressão, né? Ela fica ao quadrado, né? Porque eu vou multiplicando a vezes a vezes b, tá? E daí, da mesma forma, eu faço b vezes a e b vezes b, que vai dar b ao quadrado, tá? Embora eu tenha aqui um AB e um BA, tá? Esta é uma outra propriedade, tá? Que a ordem dos fatores não altera o resultado, tá? Numa multiplicação. Então, nós acabamos tendo que A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Então, para não causar confusão, a gente acaba sempre deixando os termos na mesma ordem, né? Se o A veio primeiro, né, tento deixar o A. Quando eu tenho as mesmas incógnitas, eu deixo elas na mesma ordem. Então, A vezes B e B vezes A é a mesma coisa, então eu utilizo AB ou BA, que é o que eu fiz aqui. Só reescrevi o B vezes A como A vezes B, tá? E o B ao quadrado. Bom, se a gente pegar aqui o A ao quadrado, então, A vezes B mais A vezes B vai nos dar 2AB mais B ao quadrado. Pessoal, então, assim, eu chego que A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E daí, como é que se daqui eu consigo, desta expressão, eu consigo chegar nessa, como é que, quando eu tenho esta representação, eu posso voltar para essa, tá? Qual que é a lógica que a gente tem? Eu chamo o A de primeiro termo e o B de segundo termo. Estou utilizando a representação primeiro termo, segundo termo. Mas, a gente pode vir simplesmente aqui, pessoal, e extrair a raiz do A, tá? Do A ao quadrado. Qual que é a raiz do A ao quadrado? É o A. Qual que é a raiz do B ao quadrado? É o B. Eu sempre vou trabalhar com a extração da raiz dos extremos, tá? E daí, o valor que eu tenho aqui no meio, o 2AB, ele é resultado de quem? De 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, se eu pegar o primeiro termo, quem é? O A, quem é o segundo termo? Tá? Então, este resultado que está aqui no meio é quem? 2 vezes A vezes B. Então, o A é o primeiro termo, o B é o segundo termo, e o 2 é o que a gente tem de resultado da demonstração da nossa expressão. Bom, no que isso implica lá na questão número 4, que é onde a gente estava
abordando esse termo, tá? Eu vou voltar agora para cima e vou pegar o termo que vocês tinham lá. Tá? Vou apagar aqui. Agora sim, o que vocês tinham lá naquela questão, eu já não lembro quais os valores a Fabiola estava utilizando de cabeça, mas eu vou pegar o que é da própria expressão. Era x ao quadrado mais 4x e falta um valor aqui no meio, né? Que a Fabiola disse que a gente precisava encontrar, mas que a gente sempre faz, né? Que ela ia encontrando a lógica de qual era o valor que estava faltando. Bom, daí foi quando eu comentei que o valor que estava faltando aqui, ele vinha lá do trinômio quadrado perfeito. Como é que eu vou saber, pessoal, tá? Vamos voltar aqui para baixo, ó. Lembra que a gente disse, que eu comentei aqui com vocês, que eu tenho os valores e a representação aqui, né? Então, se eu olhar aqui, o que nós temos? Eu tenho um a ao quadrado, desculpa aqui, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Por que eu coloquei mais? Na verdade, eu poderia ter utilizado menos, tá? Porque aqui pode ser mais, pode ser menos, né? A diferença que vai ter se for menos é que esse valor também vai ser menos. Como esses dois extremos são elevados ao quadrado, eles sempre vão ser positivos, mas daí o que muda é o valor. Como eu tenho mais aqui, quer dizer que a minha expressão vai ser positiva. Se eu utilizar esta lógica aqui, né, do primeiro termo e o segundo termo, esse aqui, eu sei que vai ser resultado, este aqui, eu sei que vai ser resultado de quem? 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, tá? Sei disso. Mas eu conheço apenas quem? O primeiro termo, tá? Qual é o valor que multiplicado por ele mesmo vai dar x ao quadrado? Eu posso simplesmente extrair a raiz de x ao quadrado, né? Que é quanto? O próprio x, tá? Então, eu sei que o primeiro termo é x, o 2 é o da própria representação do trinômio quadrado perfeito. Mas quem vai ser o segundo termo ainda? Esse aqui a gente não sabe, tá? Mas, pessoal, eu sei que tudo isso aqui e esse valor que eu não sei tem que ser igual a quanto? A 4x, né? Que é o valor que tá lá no início. Então, vamos chamar aqui que esse aqui é o b, né? Que eu tô tentando encontrar. Então, eu tenho que, deixa eu colocar aqui no meio, que isso aqui é o b. Vamos chamar ele de b. Então, eu tenho 2 vezes x vezes b vai ser igual a quem? A 4x. O b vai ser igual a quem? 4x dividido por 2x. Isso equivale a nos dizer que o b vai ser igual a 2, tá? Então, eu sei que o meu segundo termo vai ser o b, né? Então, para trazer aqui, né? Para completar, para chegar aqui, eu soube que era quem? O 2. Só que esse valor aqui eu vou trazer para cá, né? E ele é elevado ao quadrado, porque é o segundo termo elevado ao quadrado, correto? Que isso aqui é igual a 4. Tá? Então, quem será o valor que a gente está procurando? 4, tá? Ah, é um monte de explicação. Deixa eu apagar aqui embaixo. Tá? Pra gente usar a lógica aqui. Vamos tentar resumir agora. Tá? Depois de toda essa explicação, então, o que vocês tinham lá? X ao quadrado mais 4x. Eu preciso saber um outro valor que tá aqui, tá? Pelo trinômio quadrado perfeito, eu sei que o primeiro termo vai ser quem? O x. Por causa do mais aqui do meio, eu sei que vai ter um mais aqui, tá?
eu tenho 4x já, mas da expressão é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, tá? Então, o 2 da fórmula vezes o primeiro termo, que é x, dá 2x. Para fechar o 4x, falta quanto? 2. Isso aqui é elevado ao quadrado, tá? Então, esta é a nossa representação. Então, se eu sei que esta representação eu consigo resolver como x ao quadrado, pela fórmula, né? Isso aqui vai dar quem? X ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes x, mais 2 ao quadrado, né? Isso aqui vai ser igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. Para voltar lá no início, qual que era o valor que a gente estava tentando encontrar? Esse aqui, tá? Que é o nosso próprio 4 que tá aqui, tá? Pela lógica, pessoal, com avançar do tempo e a praticidade que a gente vai desenvolvendo, a gente vai conseguindo já a mentalizar esses cálculos e fazer esse raciocínio, tá? Ele vira automático na nossa cabeça, mas eu só preciso lembrar de onde vem essa origem. Então, é porque é o valor... Quando eu conheço um dos termos, tá? E eu sei que esta representação aqui é a multiplicação de 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, para chegar no 4x, claro que estava faltando 2. Então, esse é o nosso trinômio quadrado perfeito, que eu vou utilizar essa expressão aqui, para então chegar nesta aqui. Como eu tenho, se eu consigo pegar aqui tudo, vou fazer assim, como eu tenho o x ao quadrado já tá lá, o 4x também tá aqui, qual é o valor que estava faltando na nossa expressão? O 4, tá bem?